Meus amados, minhas amadas, essa música que vocês estão ouvindo aí se chama Fado. E é uma música originária de Portugal, né? A nossa terra-mãe, a nossa pátria-mãe, a pátria que deu origem ao nosso país, Brasil, né? O fado é uma música, vou desligar aqui para a gente ouvir. O fado é uma música tradicional de Portugal, né? E hoje nós vamos trabalhar, naturalmente, praticamente, evidentemente, como essa pátria Portugal, a nossa pátria-mãe, qual foi o processo que fez com que Portugal viesse parar no Brasil, né? Houve um processo anterior que fez com que Portugal se aventurasse, se lançasse ao mar e viesse parar no Brasil. Então a gente vai hoje estudar um pouco de Portugal, certo? Primeiro a gente vai começar o seguinte: o que era a Europa no século XIV? Vamos lembrar, a gente estudou na unidade passada, a Europa no século XIV passou por uma crise terrível, bem parecida com o que a gente está passando agora nesse momento, né? A Europa passou por a crise da peste negra. Quem se lembra da peste negra, né? Um terço, a metade da população europeia faleceu, morreu, né? Com a peste negra. E isso vai fazer com que a Europa sofra um abalo muito grande, seja social, cultural, econômico, né? E a Europa tem que se recuperar desse prejuízo causado pela peste negra, não é isso? E aí o que vai acontecer, meus amados, é que depois que a peste negra passa, né, que eles conseguem vencer a peste negra, né? E aí o que acontece? As cidades ficam esvaziadas, os campos ficam esvaziados, mas a partir de 1348 começa a haver uma certa reestruturação social, econômica e política da Europa. Uma reestruturação gradual, tranquila, devagarzinho, né? Então eles começam a reestruturar-se bem gradualmente, bem devagar, certo? E aí o que vai acontecer, meus amados? A população volta a crescer aos poucos, né? Então a população volta a crescer e as migrações da Europa diminuem, certo? E aí o que acontece, meus amados, é que o campo volta a produzir, né? As pessoas voltam a produzir no campo e a cidade, a atividade dos campos vai sustentar a cidade, certo? Então aquilo que era produzido no campo vai fazer com que a cidade, comerciantes, mercadores das cidades vão buscar no campo e vão vender e tal e coisa e tal, e aí vai sustentar as cidades por um determinado tempo. E vai acontecer também, meus amados, que a Europa está carente de novos produtos, né? Novos produtos que não tinham na Europa, evidentemente, né? Lógico. E aí o seguinte, vai surgir um grupo de pessoas, né, que vai estar interessado em buscar produtos novos para mercadejar, ou seja, para vender na Europa, certo? E aí, onde estava grande parte dos produtos do velho mundo naquela época, né? do mundo naquela época, né? Onde é que estava? Constantinopla. Constantinopla naquele momento era dominada pelos turcos e para chegar a Constantinopla era necessário atravessar todo aquele caminho, né, da antiga Rota da Seda, né? Então esse caminho era dominado pelos venezianos e os genoveses, né? Aqueles venezianos lá daquela terra maravilhosa, aquela cidade maravilhosa, né? Que é uma cidade que é praticamente no mar, e Gênova também, que é, segundo consta, alguns dizem que é a terra de Cristóvão Colombo, né? Então o que acontece, meus amados? Esse mercado estava dominado pelos genoveses e pelos venezianos. E aí, meus amados, onde é que entra Portugal em tudo isso? Portugal também está interessado em ampliar o seu raio de ação, né, o seu raio de ação econômica, tal e coisa e tal. E Portugal, ele tinha passado também por um período muito longo de dominação muçulmana. Portugal e Espanha, a chamada Península Ibérica, foi dominada pelos muçulmanos por quase 8 séculos, certo? E Portugal já tinha, nesse período, já tinha se libertado da influência muçulmana, né? Portugal se configura no primeiro estado da Europa,
O rei foi o primeiro estado moderno da Europa, né? O rei concentra em torno de si todo o poder. Lembra que antes, no período feudal, o rei tinha um poder, mas era um poder que era dividido, tal e coisa e tal, com os senhores feudais. A Europa se configura, Portugal se configura como o primeiro estado moderno. O rei centraliza o poder em torno de si, o rei cria um exército próprio, o rei adota o mercantilismo, né, como a sua atividade, a sua ação econômica, né? Então o que é que o rei vai fazer? O rei concentra em torno, o rei concentra em torno de si o poder, e aí o rei português vai ter uma ideia, né, diferente. Ele pensa assim, poxa, Jesus, já que todas as rotas, a rota da seda está nas mãos dos genoveses e dos venezianos, o que eu devo fazer, pá? Aí ele pensa, vou lançar-me ao mar para buscar produtos onde eles estão. Naquela época, meus amados, a coisa mais comum, por exemplo, às vezes hoje mesmo eu saí no mercado para comprar pimenta do reino. Aí eu fui ali no mercadinho perto de casa, rapidinho comprei. Naquela época, meus amados, as chamadas especiarias, cominho, pimenta do reino e outros temperinhos que a gente adora na comida, mas que naquela época eram raríssimos. A Europa praticamente não tinha porque não se produzia. Todas as especiarias que tinham na Europa eram trazidas do Oriente, certo? E aí, meus amados, o rei português tem a ideia de lançar-se ao mar para buscar especiarias lá no Oriente, certo? Mas para que ele lançasse ao mar era necessário, evidentemente, praticamente, ele ter uma frota, não é isso, meus amados? Então, eles tinham uma vantagem muito grande, porque um tempinho atrás tinha sido criada lá na Europa a famosa escola de navegação, a chamada Escola de Sagres, né? Foi criada lá em Portugal, né? Europa, Portugal. E aí foi criada em Portugal a Escola de Sagres, né? Uma escola de navegação. O que é que significa? O que seria uma escola de navegação? Uma escola que ensina a navegar, né? Então, a Escola de Navegação de Sagres estava lá em Portugal. Portugal, então, aos poucos, monta uma frota e parte em direção ao Oriente, né, para conquistar um novo mercado de especiarias e trazer as especiarias do Oriente e vender em Portugal e em toda a Europa. Certo, meus amados? Mas por que foi possível isso? O que é que houve que possibilitou, por exemplo, os portugueses de entrarem ao mar, lançarem-se ao mar, né? Na época, meus amados, alguns avanços tecnológicos tinham sido criados, tinham sido descobertos, né? Um dos principais, foi a bússola. A bússola foi um avanço tecnológico importantíssimo, né? Através da bússola se orienta, faz-se a navegação, né? Se pode se orientar e fazer uma navegação segura. Antes da bússola, toda a navegação era feita observando a costa. Então, o navio estava aqui navegando, né? E aí olha para a costa. O que é a costa? A terra, né? Então, vamos sempre ver a terra. Se a gente se perder da terra, fica mais difícil voltar ou se orientar e ir para o lugar que a gente quer ir. Com o advento, ou seja, com o surgimento da bússola, a bússola possibilita que os portugueses lancem-se ao mar, né? E possam navegar sem precisar estar observando a costa. Porque a bússola tem um mecanismo muito interessante, é muito simples, inclusive vocês podem fazer em casa uma bússola, né? Daqui a pouco eu ensino como fazer uma bússola em casa. A bússola tem uma coisa muito interessante, a bússola ela tem uma agulhinha magnetizada que sempre vai apontar para o norte magnético da Terra, certo? Então a bússola, essa agulhinha ela está suspensa, né, numa hastezinha pequena, é um instrumento mais ou menos assim, né? E está numa haste pequena a bússola, a agulhinha, e a agulha sempre vai apontar. Se você virar a agulha para um lado, você vira a bússola para um lado, a agulha aponta para o norte. Se você vira a bússola para o lado de Paratinga, continua apontando. Se você vira para o lado de Sítio Mato, continua apontando para o norte. Não importa, você pode estar em Sítio Mato, Paratinga, Baixa da Serra, Baixa Funda, sempre a bússola vai apontar para o norte, certo? Isso vai fazer com que a navegação em alto mar seja possível com mais segurança, né?
Antes disso, eles usavam outras formas, o astrolábio e outras, a orientação pelo sol, pelas estrelas, mas isso ficava difícil, porque quando chovia, né, quando um dia de chuva, o sol encoberto, ficava mais difícil. Uma noite sem estrelas, uma noite nublada, ficaria difícil, praticamente impossível a navegação. Com a bússola, isso é facilitado. Certo, amados? Então, Portugal lança-se ao mar e torna-se a primeira potência marítima do mundo, né? A primeira grande potência marítima do mundo, evidentemente, praticamente, do mundo pós-peste negra, certo? Então, lógico que já existiram potências marítimas antes, fenícios, que a gente já estudou no 6º ano, mas igual a Portugal, não, né? Portugal configura-se naquele momento com a primeira potência marítima pós-peste negra, né? Então, é uma coisa maravilhosa o que eles fazem, né? E aí o seguinte, meus amados, os portugueses, quando eles lançam-se ao mar, primeiro evidentemente, eles estudam a navegação, escrevem cartas náuticas maravilhosas, inclusive muitas sobreviveram até hoje, né? E dessas cartas náuticas antigas, da época dos portugueses navegadores, foram criadas as cartas náuticas modernas. Agora eu pergunto para vocês, o que é uma carta náutica, meu amado, minha amada? Carta náutica é uma carta de navegação. Aí pergunta, o que é uma carta de navegação? Alguém que escreve uma carta para alguém, né, para a dona da navegação? Não, a carta de navegação é uma carta que é um tipo um mapa, né, onde estão todos os pontos cardeais, né, e estão localizado terra, ilhas e tudo mais, para facilitar a navegação. Então os portugueses elaboram mapas terrestres, náuticos e celestes. Aí interessante, por que mapa celeste, Ladislau? Por que mapa celeste, meus amados? Porque a localização também, a navegação também era feita, evidentemente, tendo como orientação, como forma de orientar as constelações, né? Aí eu pergunto para você, meu filho, o Cruzeiro do Sul fica para que lado? Evidentemente que é para o sul, né? Então, quando se for navegar, você está com a bússola aqui e tal, mas você também está observando o Cruzeiro do Sul e tal. E aí, certo? Então, tudo isso é feito pelos portugueses e tudo isso faz com que os portugueses sejam a primeira potência marítima a lançar-se ao mar naquele período. E numa dessas, Portugal vai bater, os portugueses vão bater ali em Porto Seguro, né? E aí descobrem o Brasil, né? Alguns dizem que foi uma descoberta casual, foi uma coincidência, foi sem querer. Outros dizem que não foi nada casual, né? Que foi tudo planejado. Eles já sabiam que tinha aquela região e foram bater naquela região e tal coisa, nessa região de cá, né? E tal coisa e tal, certo? Agora, interessante, meus amados, navegar naquela época era uma coisa muito difícil. Existiam muitas dificuldades para que a navegação fosse feita, né? Primeiro, o desconhecimento do mar, né? Aí a bússola vai facilitar, os mapas terrestres, os mapas náuticos vão facilitar e tudo mais, né? Certo. Segundo, alimentos e água tinham que ser estocados no navio, certo? Água potável, evidentemente. E havia um risco muito grande. A carência de vitamina C provocava uma doença chamada escorbuto. O escorbuto, meus amados, a gengiva da pessoa fica escura, os dentes começam a cair, o cara fica, né, não fica muito bonitinho, não. Então, o que acontece? Os portugueses, os primeiros navegadores portugueses entravam ao mar, né, e tinham que levar uma quantidade de fruta, só que logo a fruta se perdia, né? Então, e aí muitos perigos existiam para a navegação da época. E mesmo assim, os portugueses, que são verdadeiros heróis, né? Os primeiros navegadores portugueses, heróis, eles conseguiram lançar-se ao mar, eles conseguiram transpor todos os obstáculos até ter sucesso na navegação, né? Depois os portugueses lançaram-se ao mar, os espanhóis, mas é outra história para outro momento, né? Então eu sugiro, meus amados idolatrados, salve, salve, que a partir de agora vocês vão pegar o módulo de vocês na página 154 e 155.
e vão responder essas questõezinhas, certo? 154, 155 e até mais. Vou me despedir com vocês com um fado cantado por uma cantora, inclusive era uma cantora muito bonita, maravilhosa, voz maravilhosa, e uma mulher muito bonita também, a senhora Amália Rodrigues, já faleceu, né, que Deus, cantando um fado maravilhoso. Vou me despedir com a Amália Rodrigues cantando. Então aproveitem. Tchau.